Vamos explorar um tópico que, à primeira vista, pode parecer perturbador, mas é de extrema importância para compreender os ensinamentos centrais de Jesus e nosso caminho para a salvação. Iniciamos uma jornada espiritual com um sermão intitulado Jesus explica hábitos pecaminosos que o levam ao inferno. É um título que evoca introspecção, autoconsciência e busca pela redenção. Embora seja fácil se surpreender com a gravidade de tal afirmação, é essencial enfrentar essas verdades de coração aberto e espírito receptivo. Em nossas vidas, todos nós buscamos cultivar hábitos que nos enriqueçam, que elevem nossos espíritos, tragam alegria às nossas vidas e nos tornem versões melhores de nós mesmos. Assim como existem hábitos que aprimoram a vida, também existem hábitos que podem nos desviar, afastando-nos do caminho da retidão e do abraço de nosso amoroso Deus. Jesus, em sua infinita sabedoria, falou sobre esses hábitos não para nos condenar, mas para nos alertar, guiar e oferecer redenção. Por cada advertência que ele nos deu, ele também iluminou o caminho da graça, misericórdia e salvação. É da natureza humana focar no tangível, nas ações que podemos ver. Tendemos a julgar a retidão de uma pessoa com base em suas ações. No entanto, Jesus, em seus ensinamentos, transcende essa perspectiva superficial. Ele enfatiza não apenas nossas ações, mas a disposição de nossos corações, os reservatórios invisíveis de nossos sentimentos, intenções e desejos. Hoje, exploraremos 5 hábitos pecaminosos, conforme expostos por Jesus, que podem nos afastar do reino de Deus. Hábito número 1. Incredulidade. O Evangelho de João, particularmente em João 3, versículo 18, destaca a gravidade dessa incredulidade com clareza surpreendente. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Este versículo não fala no futuro. Não diz que a rejeição de Cristo levará a uma condenação futura. Ele declara que aqueles que não creem já estão condenados. A peso desse versículo não está relacionado a um dia do juízo futuro, mas ao estado presente da alma. O ato de rejeitar Jesus Cristo não é apenas uma descrença passiva, é uma decisão ativa, consciente ou inconsciente, de rejeitar a salvação que ele oferece. Visto dessa maneira, a incredulidade não é apenas uma escolha pessoal, é uma postura espiritual que tem repercussões eternas. Não se trata apenas de negar uma figura histórica ou duvidar de uma série de eventos, mas de afastar-se da própria manifestação do amor, misericórdia e graça de Deus. Isso nos leva ao ponto: a salvação não é simplesmente frequentar a igreja, realizar milagres, ler a Bíblia ou cantar hinos de adoração. Não é uma atividade religiosa. Em seu núcleo, a salvação é uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. 1 João 5, versículo 12 afirma: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Existe uma linha divisória nesta vida, apenas 2 grupos: aqueles que têm o Filho e aqueles que não têm o Filho. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Imagine essa divisão como você vive sua vida, porque quanto mais ela estiver em primeiro plano em sua mente, mais você desviará os olhos deste mundo e os direcionará para a eternidade. Ao entrar na sala de aula amanhã, lembre-se de que Deus divide aquela sala em 2 grupos distintos. Ao entrar no escritório amanhã, lembre-se de que Deus divide aquele escritório em 2 grupos distintos. Ao entrar na fábrica amanhã, lembre-se de que Deus divide aquela fábrica em 2 grupos distintos. Existe uma linha invisível que não vemos, mas Deus vê. Agora, ouça um pensamento sobrio. Essa mesma linha, que separa os perecíveis daqueles que estão sendo salvos, também existe em cada igreja. Ela separa os 2 grupos. Em sua própria igreja, isso não é uma reflexão séria. Agora, ouça um pensamento ainda mais sério. Essa linha de divisão existe não apenas em igrejas, mas também em famílias. Marido e esposa estão em lados opostos. Mãe e filho estão em lados diferentes. Viver uma vida de incredulidade envia as pessoas para o inferno, pois elas já estão condenadas. Hábito número 2. A vida hipócrita. Em um mundo onde as aparências muitas vezes superam a autenticidade, as palavras de Jesus ressoam com a profunda verdade atemporal. Em Mateus 23, versículo 13, ele adverte os mestres da lei e os fariseus com palavras que despertam nossa consciência.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham a porta do reino dos céus diante dos outros. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão tentando. Essas palavras fortes não são apenas uma crítica aos líderes religiosos de sua época, mas um aviso a todos nós sobre os perigos de viver hipocritamente. A hipocrisia é mais do que apenas fingir, é um hábito insidioso que corrói a alma. Quando nossas ações externas não refletem nossas crenças internas, quando nossas palavras falam de amor, mas nossos corações abrigam ressentimento, trilhamos um caminho perigoso. Um caminho que não apenas nos afasta dos outros, mas mais significativamente nos separa do reino dos céus. Considere a tragédia profunda de ter uma mente repleta de conhecimento religioso, mas um coração que permanece intocado por sua sabedoria divina. Um coração cheio de inferno, como alguns diriam. Tais indivíduos podem recitar escrituras, seguir tradições religiosas e até guiar outros em suas jornadas espirituais. No entanto, sob essa superfície de piedade, suas almas permanecem obscurecidas pela decepção. Essa dualidade não é apenas um erro, é um pecado grave, e a consequência é a separação eterna de Deus, um exílio autoimposto do reino dos céus. Você pode se perguntar, mas não é suficiente parecer correto diante dos outros? A sociedade não valoriza o que vê? Aqui as palavras de Jesus oferecem clareza. O reino de Deus não é um palco onde nos apresentamos para uma plateia. É um espaço íntimo onde cada pensamento, sentimento e intenção é exposto diante de Deus. Lembre-se, você pode enganar aqueles ao seu redor, talvez até mesmo seu cônjuge, seus filhos ou seus líderes espirituais. Eles podem elogiá-lo por sua aparente piedade, respeitá-lo por sua suposta santidade e vê-lo como líder da retidão. Mas em meio a tudo isso, há uma verdade inegável. Deus não pode ser zombado. Ele é o Deus que vê o que é feito em segredo. Portanto, ao refletir sobre nossas vidas, devemos examinar nossos corações com seriedade. Devemos ir além de rituais e orações prontas, buscando um relacionamento genuíno e sincero com Deus, baseado na confiança, autenticidade e fé inabalável. Viver de maneira hipócrita não é apenas sobre enganar os outros, é sobre trair nossa própria alma. E nessa traição reside a tragédia de fechar a porta do reino dos céus, não apenas para nós mesmos, mas potencialmente para aqueles que nos admiram. Que essa realidade séria guie nossos passos, afastando-nos da sombra da hipocrisia e nos levando para a luz acolhedora da fé genuína. Recuse ser um hipócrita. Hábito número 3, falta de perdão. O perdão é uma força poderosa. Ele libera fardos, cura feridas e constrói pontes. Mas mais do que tudo, o perdão está no cerne de nosso relacionamento com Deus. Jesus encapsulou isso em Mateus 6, versículo 15, declarando: Mas se vocês não perdoarem aos outros as suas falhas, o Pai de vocês também não perdoará as falhas de vocês. O peso dessas palavras não pode ser exagerado. Isso não é apenas um lembrete passageiro ou uma sugestão casual. É um mandato divino. Deus se importa profundamente com nossa capacidade e disposição de perdoar. Tanto é assim que nossa própria salvação e relacionamento com Ele dependem disso. Isso deve levar a uma séria introspecção. Com que frequência temos mantido rancor? Com que frequência permitimos que o sol se ponha sobre nossa raiva? Pense nisso por um momento. E se Deus mantivesse ressentimentos da maneira que às vezes fazemos? Dadas as inúmeras vezes em que falhamos e nos desviamos, teríamos alguma chance se Deus mantivesse um registro de nossos erros? Se Deus fosse tão implacável quanto alguns de nós podemos ser, ainda estaríamos aqui, abençoados com a oportunidade de redenção e graça? Essa é uma realização humilhante. O vasto oceano de nossas transgressões, as montanhas de nossos pecados, e, no entanto, Deus, em seu amor e misericórdia infinitos, nos perdoa repetidamente. Ele não apenas perdoa, Ele esquece. Ele apaga nossos pecados, oferecendo-nos um novo começo sempre que nos arrependemos sinceramente. Isso não é apenas uma característica de Deus, é a sua própria natureza. Deus é perdão, e ao entendermos esse perdão divino, encontramos a verdadeira essência de nossa fé. Portanto, por que Deus atribui tanta importância a nós perdoarmos aos outros? É porque manter rancor e guardar ressentimento revela um coração que não compreendeu verdadeiramente a graça de Deus.
reflete uma alma que não percebeu a profundidade do perdão de Deus por nós. Hábito número 4. No Sermão da Montanha, Jesus estabelece princípios revolucionários que remodelam nossa compreensão de moralidade e retidão. Uma dessas declarações profundas é capturada em Mateus 5, versículo 22, onde Jesus adverte: Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. À primeira vista, isso pode parecer severo. Por que a simples raiva ou nomeação seria recebida com consequências tão graves? No entanto, Jesus destaca profundamente que o reino de Deus não se preocupa apenas com nossas ações externas, mas com a disposição de nossos corações. Ao longo da história, a maioria reconheceu o assassinato como um dos pecados mais graves. No entanto, Jesus nos desafia a considerar que as sementes de tais atos, como ódio e raiva, começam profundamente dentro de nossos corações. Antes que uma mão seja erguida em violência, o coração já cometeu o crime em sua fúria apaixonada. Um coração que abriga a raiva é, essencialmente, um coração que se afastou do amor e da graça de Deus. Em conclusão, enquanto nosso mundo muitas vezes valoriza aparências externas e ações, os ensinamentos de Jesus nos lembram que a verdadeira retidão começa por dentro. Não basta evitar atos físicos de violência. Devemos também limpar nossos corações da raiva e do ódio, que podem motivar tais ações. Somente então podemos nos aproximar de Deus e verdadeiramente incorporar os princípios de seu reino.